Para hoje vamos acompanhar a parte 6 dessa narrativa. Como sempre, se você tá gostando do desenvolver dessa história, eu peço encarecidamente que você me ajude deixando o seu like no vídeo. E caso você tenha reparado que minha voz tá um pouco diferente, eu peço desculpas por isso. Mas infelizmente, mais uma vez eu peguei uma gripe. Agora sim, bora pro recap. A história continua com Jan carregando sua querida esposa nos ombros, depois de ter livrado ela de um grande problema, mas ainda assim, ela dizia que se ele não a soltasse, ela iria se divorciar dele, e após colocá-la no chão, ele acabou dando uma bronca nela, dizendo que primeiro ela desaparecia e não respondia a nenhuma de suas chamadas, e então aparece bebendo vinho com outro cara completamente desconhecido, e depois de finalmente se encontrarem, a primeira coisa que saiu da boca dela foi justamente que queria se divorciar. Isso fez com que ela acabasse realmente deixando o nosso protagonista irritado com ela, mas a única resposta dela foi de que ninguém tinha dito para ele beijar outra garota, já que ele era marido dela. Enquanto ela estava com suas mãos na face dele, ela comenta que nem mesmo ela tinha beijado ele ainda, e veio outra pessoa e fez isso antes dela, e pela glória suprema, ela finalmente beijou o MC. Os outros que estavam com eles apenas estavam observando tudo de camarote, comendo um lanchinho ainda por cima, até que o amigo do MC comenta que as mulheres antigamente eram como mulheres normais, mas hoje em dia, elas são realmente como lobos e tigres. No caminho de volta para casa, o amigo do general comenta que tinha uma coisa que ele ainda não tinha entendido, e Jan disse para que ele falasse o que estava em seus pensamentos, dizendo também que já sabia que Lin não tinha ido até ele simplesmente para que eles pudessem almoçar. De acordo com ele, todas as autoridades máximas já possuíam a informação de que Jan estava em Jiannan, e diversas famílias poderosas também receberam novidades sobre ele. Além disso, todos eles pediram para o amigo do MC apresentá-los a ele, e ele estava pensando se Jan estaria disposto a aceitar esse humilde convite. Como resposta, ele disse que não gostava muito desse negócio todo de fama, e o amigo dele então disse que foi eles quem convidaram Jan para a casa deles, e não tinha problema algum em ir até lá pelo menos para conhecê-los. De acordo com ele, a família Feng é uma das mais fortes famílias em Jiannan, e com o objetivo de receber o protagonista, eles reservaram um restaurante inteiro para isso. Depois disso, Jan acabou aceitando o convite de seu amigo, dizendo que abriria uma exceção dessa vez, mas isso não se repetiria, e aparentemente o encontro no restaurante seria no dia seguinte na parte da tarde. Depois disso, temos um corte para uma cena completamente diferente, onde eu não preciso descrever o que possa estar acontecendo aqui, até que o protagonista e seu comandante chegaram para atrapalhar eles, mas aparentemente ignoraram completamente o que viram antes e simplesmente viraram as costas para uma situação como aquela. O jovem estressado então disse para que eles não contassem nada do que viram ali para ninguém, ou algo de muito ruim poderia acontecer com eles, mas como o cara era pequeno demais, pelo visto Jan e o comandante não conseguiram ver ninguém ali, já fazendo o cara de antes ficar ainda mais irritado com essa atitude deles. E para piorar ainda mais a situação, vemos a Cascavel que empurrou o senhor da escada anteriormente, e pelo visto era esse cara que era o ídolo que eles estavam esperando no aeroporto. Para piorar ainda mais a situação, a Sukuri Viúva Negra ainda inventou uma história dizendo que Jan tinha feito algo que nunca sequer teve chance de acontecer. Claramente, isso fez com que o pequeno ídolo decidisse punir nosso protagonista, e não demorou muito para que ele chamasse os guardas para poderem ensinar uma lição aos jovens, e ainda disse para os guardas para tirarem as mãos de Jan como punição também. O protagonista então pergunta se a escória da sociedade sabia punição por ofensa de causar danos a uma pessoa intencionalmente, mas de acordo com ele, as leis se aplicavam apenas a pessoas comuns, e não a ele. Como se isso não fosse o suficiente, descobrimos que o jovem era da família Feng, mencionada anteriormente pelo amigo do protagonista, e de acordo com ele, a família dele convidou um grande general do exército com um grande poder, e por fim, ele deu a ordem definitiva para que eles atacassem o protagonista. Enquanto os caras atacavam, Jan simplesmente disse para seu comandante para que ele lidasse com eles, mas que pegasse leve também, e rapidamente ele seguiu as ordens de seu general, mas pelo visto não deu para se divertirem por muito tempo, já que ele acabou com todos ali com apenas um chute. Isso deixou o gado de antes com sua Cascavel surpresos, e logo após eles estavam implorando para que Zhao não batesse nele, pedindo também para que ele se tornasse seu guarda-costas e daria o dobro do preço que Jan pagava a ele, mas ele simplesmente disse que agradecia pelo convite. No entanto, como ele não tinha dito nada mais além disso, o cara já estava se trancando todo, perguntando então se ele aceitava sua proposta, mas pela reação de Zhao, já deu pra ver que com certeza não. E por fim, ele começou a bater no tampinha como se não houvesse amanhã, ensinando uma lição pra ele que pelo visto ele nunca mais vai esquecer em sua vida. E aparentemente, ele aprendeu a lição e também a nunca mais mexer com quem não conhecia. Depois disso, temos um corte para a cena do restaurante, onde o diretor Lin, que era amigo de Jan, tinha ido até o restaurante onde um encontro tinha sido marcado com a família Feng. Os pais da escória de antes perguntavam educadamente onde estava o general, que não estava com ele. Como resposta,
Lin disse que precisou voltar por um tempo, pois um assunto apareceu repentinamente. Porém, o antigo chefe dele já tinha chegado no local e perguntou se eles não tinham encontrado com ele ainda, mas aparentemente, por enquanto nenhum deles o viu chegar. De repente, o segurança apareceu dizendo que o estrume de gado tinha sido espancado por alguém. Enquanto o ser descartável era carregado para fora, ele contou para a mamãe o que tinha acontecido com ele. E mesmo a Cascavel sabendo das atrocidades de seu filho, ela ainda disse que iria enviar algumas pessoas para poder apagar os caras que fizeram isso com ele. E um detalhe à parte, a garota careca ali no fundo é a Sukuri que empurrou o senhor da escada. Como punição a ela, eles simplesmente cortaram o cabelo da jiboia, apesar de que jiboia não tem cabelo, ou seja, combinou perfeitamente com ela. A medusa tóxica então disse para os seguranças irem atrás dos caras que fizeram isso com seu filho, e eu acho que ela merecia no mínimo o mesmo destino que o filho dela teve, mas esse sou apenas eu pensando alto demais. Mas para a tristeza dela e do filhote de toxicidade, o pai da família disse para eles não agirem de maneira alguma, até porque a prioridade daquele dia era receber os convidados VIPs deles. Sendo assim, qualquer outra coisa não teria importância alguma, e enquanto a família Feng conseguir administrar uma boa amizade com o líder, seria muito fácil encontrar alguém para se vingar disso por eles. Quando o pai da família voltou ao escritório de Lin, ele perguntou se ele já tinha entrado em contato com o protagonista, e perguntou onde ele estava também, dizendo que enviariam alguém para poder buscá-lo, mas pelo visto não tinha necessidade alguma de mandar alguém para isso, já que ele estava justamente no telefone com o Jan agora há pouco e descobriu que ele na verdade já tinha ido embora. Surpreso com isso, o pai da família perguntou o porquê de ele ter ido embora, e Lin disse que aparentemente o filho dele tinha muita coragem, dizendo em seguida que ele teve a coragem de ameaçar Jan, dizendo que iria fazer algumas coisas bem ruins com o VIP, e só então o pai da escória se deu conta de que na verdade a pessoa que seu filho tinha mencionado antes era justamente o convidado VIP que eles estavam esperando esse tempo todo. Lin apenas confirmou a suspeita do chefe da família, e disse que trabalhou muito para conseguir que ele se encontrasse com Jan ali, mas o pessoal dele não era capaz de reconhecer o protagonista. Além de teriam tratado à base de socos e chutes, eles ofenderam profundamente o general, então era para ele mesmo cuidar disso tudo. Por fim, Lin decidiu se retirar finalmente, e enquanto ele ia embora, o pai da escória simplesmente ficou de joelhos, pois não sabia mais o que eles fariam a partir de agora. A Cascavel perguntava então o porquê do diretor Lin estar indo embora tão cedo, e perguntou isso para seu marido, já que não teve respostas do diretor. Mas deixando isso de lado, ela perguntou se ele tinha encontrado com o Lorde, e que seu filho ainda estava esperando por ele para ajudá-lo em sua vingança. Isso fez com que o pai da família ficasse completamente fora de si, e desse um belo tapa na cobra envenenada, que era sua esposa, dizendo que iria se vingar da mãe dela. Tremendo por completo, a Cascavel perguntou por que o marido dela bateu nela, e ele respondeu da maneira que ela merecia, dizendo que o filho dela tinha ofendido justamente a pessoa que eles estavam esperando, e ele tinha um poder suficiente para fazer com que a família deles fosse completamente destruída. Enquanto a Cascavel ficava sem reação alguma, ele pensava no que poderia fazer para contornar essa situação, e pensou no presidente do grupo Glory, que tinha feito outra doação de 500 mil yuan para o Instituto de Assistência Social em seu próprio nome, pensando que deveria se encontrar com o presidente para poder ter a ajuda dele, e encontrar uma solução para esse problema também. Por falar no presidente do grupo Glory, vemos ele brincando com algumas crianças, até que repentinamente sua secretária disse que tinha um problema que tinha surgido. Assim que ele ficou a sós com ela, perguntou o que foi que tinha acontecido, e ela responde que todas as pessoas que foram mandadas para pagar a família Feng tinham sido capturadas, dizendo também que os acionistas encontraram uma força militar especial, e eles estavam protegendo todos os acionistas em um tanque revestido de ferro, e eles eram imunes a ataques de espadas e armas de fogo. Assim que ela entrega a foto que eles tinham sido capazes de tirar do chefe daquele exército, descobrimos que era justamente Jiang, que tinha sido jogada no mar por ele alguns anos atrás. Ao descobrir que o fantasma do jovem tinha voltado como ser superior, pelo visto ele já começou a suar frio, talvez com medo do que poderia acontecer com ele no futuro. De acordo com Shu, estava na hora dos monstros da Aliança Marcial fazerem alguma coisa. No entanto, sua assistente disse que eles eram arrogantes demais e tinha receio de que eles não seguissem suas ordens, e como resposta, ele pediu para que ela jogasse sujo com ele se necessário, e assim ela seguiu as ordens de seu superior. Chegando até o local em que eles estavam, vemos que era justamente o cara que levou uma surra do MC anteriormente. Ela então disse que o chefe dela tinha acabado de comprar uma ilha inabitada, e gostaria que eles examinassem o local em busca de criaturas perigosas, e em troca, eles receberiam uma recompensa generosa, perguntando também se ele gostaria de acompanhar ela até lá. Os outros membros da aliança estavam bem empolgados para ir até o local pelo visto, e a garota disse que eles até poderiam conseguir lindas mulheres para que eles jogassem voleibol com elas, e até mesmo o líder deles acabou cedendo e aceitando o pedido da jovem garota em sua frente, empolgado com o que estava por vir nessa ilha. Após isso, ela foi falar com o líder da aliança marcial pelo visto, dizendo que tinha um pedido importante para eles, e esperava que eles pudessem aceitar esse pedido. Basicamente, ela queria que eles ajudassem a deletar a protagonista da história, mas os anciões
jovens disseram que as regras eram claras e qualquer coisa que envolvesse tirar a vida de inocentes não seria feito por eles. Até mesmo a pessoa mais forte ali aparentemente disse a mesma coisa que os outros também, e era melhor ela procurar outra pessoa para o serviço, até que ela decidiu jogar sujo com o velho, dizendo que as regras dele, pelo visto, eram mais importantes do que a vida de seus jovens discípulos. Claramente isso chamou muito a atenção deles, já pensando que seus discípulos estavam em perigo, ou algo assim, e perguntaram o que ela tinha feito com eles. Porém, ela não respondeu e simplesmente disse para eles pensarem melhor na proposta dela, dizendo também que aguardava uma resposta da parte deles até o dia seguinte. Assim que ela se retirou, os anciões ficaram pensando no que poderia acontecer com os jovens se eles simplesmente não fizessem nada, até que o líder ali dissesse que iria deletar o protagonista da história. Enquanto ele saía para ir ao encontro do MC, seus companheiros diziam que entendiam o motivo de ele estar preocupado com seu neto, mas ainda assim isso iria completamente contra os princípios deles. Porém, de agora em diante, ele se retirou da aliança de artes marciais, e tudo o que ele fizesse a partir de agora não possuiria nenhuma relação com a aliança. Já na ida de antes, vemos uma garota jogando voleibol, e assim que ela arremessou a bola em direção aos rapazes, vemos que na verdade eles estavam deixando que as bolas acertassem eles propositalmente, e com certeza foi assim que eles conseguiram aquela foto, onde o rosto deles estava inchado, até que ele percebeu que algo de ruim provavelmente aconteceria em breve, já que as nuvens escuras estavam se formando e um sentimento de ansiedade enorme crescia cada vez mais em seu coração. E caso você ainda não tenha entendido, esse jovem na verdade é neto do ancião que acabou de abandonar a aliança marcial. Enquanto Zhao e o MC estavam a caminho de casa, aparentemente alguma coisa tinha furado o pneu do carro, e ele ia sair para poder verificar melhor o que tinha acontecido. E vemos que o general despertou interesse em alguma coisa, e descobrimos que era algum tipo de brinquedo ou alguma coisa assim. Enquanto Zhao checava os pneus do carro, ele acabou ouvindo algo suspeito, e descobriu que tinha um senhor sendo espancado por alguns valentões. Para ajudar, rapidamente Zhao acabou com os caras ali, e enquanto ele perguntava se estava tudo bem com o senhor, ele apenas agradecia a Zhao por ter salvado ele. Mas repentinamente, ele agarrou as mãos do comandante, nos mostrando que esse velho iria fazer possivelmente algo ruim, mas na verdade não. Ele apenas queria vender uma revista para o jovem comandante e descobrimos que talvez foi por isso que o velho estava apanhando, já que apenas queria tirar dinheiro dos jovens ali. Como Zhao tinha um bom coração, ele disse que tinha apenas 5.000 consigo e daria todo o dinheiro que ele tinha para o senhor, porém era para ele devolver o dinheiro dos jovens ali e não era mais para ele dar golpe neles também. Enquanto o senhor passava por maus bocados nas mãos dos jovens que tinham sido enganados, vemos uma pessoa indo justamente em direção ao carro em que o MC estava, e o carro foi completamente destruído nesse momento. O comandante, desesperado, saiu correndo, pensando que seu general tinha sido gravemente ferido com aquele ataque. A partir daqui, o jovem comandante começou a travar uma batalha insana contra o velho da espada, e por falar no velho, ele acabou ficando admirado com as habilidades do jovem em sua frente, já que ele já tinha cultivado o suficiente para que seus dois punhos fossem imunes a armas de fogo e a espadas. Após esquivar de um belo ataque do jovem, o ancião disse que não queria ferir uma pessoa inocente, e era melhor que ele ficasse de fora disso. Mas Zhao não queria saber de nada nesse exato momento de fúria e simplesmente começou a deferir golpes em cima do cara que tinha ferido seu general sem nem parar para respirar. Pela reação do ancião, até ele estava tendo um pouco de dificuldade para se defender daqueles golpes em sequência, pensando em seguida que aquela luta nunca acabaria se continuasse assim. Repentinamente, vemos algo que eu não entendi muito bem também, mas do nada, um mendigo de antes apareceu atrás do comandante Zhao, e ele ficou no chão após isso ter acontecido. De acordo com os pensamentos do velho, ele dizia que além dos punhos do jovem, ele com certeza não tinha cultivado energia interna suficiente para proteger qualquer outra parte de seu corpo, sendo assim, por isso que ele não foi capaz de bloquear a espada de Ki do velho. Então, talvez aparentemente a espada de Ki era justamente o velho. Bom, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso nessa parte ainda, mas continuando, o velho disse que se ele não tivesse ajudado o mendigo anteriormente, ele não teria sido ferido como está sendo agora, portanto, era para ele ficar de fora de seu caminho a partir de agora. Porém, Zhao se recusava a permitir que ele atacasse seu general, e infelizmente ele acabou sendo perfurado pela espada do ancião, sendo gravemente ferido em seguida. Enquanto o ancião perfurava Zhao, ele ainda disse que tentou persuadir o jovem numa boa, mas como ele não aceitou ficar quieto, agora ele seria deletado da história juntamente com o general dele. Assim que o ancião estava prestes a ceifar a vida do jovem seguidor do general, o Ser Supremo aparece segurando a espada do velho com apenas uma mão, como se fosse um pedaço de madeira, protegendo assim seu discípulo de ser deletado da história definitivamente, e perguntou em seguida se o velho estava querendo conhecer o Tinhoso mais cedo, por ter maltratado seu precioso comandante. Depois disso, ele acabou ficando surpreso, já que por causa do ataque anterior, ele não era capaz de ainda estar com vida, mas aparentemente ele realmente não viu Jiang saindo do carro para poder comprar um ursinho para sua querida esposa. Em seguida, o general desferiu um belo golpe no ancião, dizendo que já tinha percebido a presença dele há muito tempo atrás, enquanto ele ainda estava o seguindo. Esse simples ataque fez com que o velho fosse arremessado para longe como se fosse nada, e pelo visto o ataque foi tão rápido que ele
sequer teve tempo de bloquear. Não deixando de graça a surra que seu soldado levou anteriormente, chegou a vez do velho apanhar e perguntou o que ele estava fazendo ali parado. Dessa vez foi a vez de Jian desferir alguns ataques em cima do velho, como vingança pelo que ele fez com Zhao. Só então o ancião percebeu que o nível em que o protagonista estava era completamente diferente do nível do jovem que ele tinha acabado de derrotar. O velho então ficou admirado por ele ser tão poderoso mesmo sendo tão jovem ainda, e em certo momento a espada dele estava se partindo em duas, não acreditando que a energia interna dele era mais poderosa do que a do velho. Como o senhor estava sendo pressionado sem nem conseguir um pouco de descanso, ele decidiu usar o mesmo truque sujo anteriormente e lançou um ataque em cima do senhor mendigo, como tinha feito antes. Agora tudo fez sentido, e o porquê de Zhao ter sido ferido. Na verdade, ele estava tentando salvar o mendigo de ser deletado. Jian, ao perceber que o senhor estava usando o mesmo truque que antes, disse que ele também sabia como liberar a energia do corpo, e assim conseguiu salvar o mendigo de ser deletado da história. Aproveitando a oportunidade, o ancião desferiu um golpe em cima do general, mas para a tristeza dele, a espada sequer atingiu seu terno, o que deixou ele impressionado por causa da pele dele ser mais rígida que a de ferro. Só então ele percebeu que Jian na verdade tinha cultivado energia interna por todo o seu corpo, e o MC o parabenizou por finalmente notar isso, apesar de que não existia nenhum prêmio para o velho por essa descoberta. Dessa vez foi a vez do Sigma de respeito deferir um golpe em cima do senhor, e pelo visto isso foi um golpe fatal para ele. Em seguida, Jian perguntou quem tinha enviado ele até ali, mas ele respondeu dizendo que estava apenas seguindo ordens e não fazia ideia de quem queria ver ele morto. Depois disso, ele disse para Zhao que o seguisse antes que fosse tarde demais para ele, e o velho que foi enganado antes, pensando que estava salvando seu neto, foi deixado no meio da chuva, e em seus pensamentos ele pediu desculpas a seu neto por ter falhado em se manter no caminho das artes marciais. Temos então uma lembrança do ancião de muitos anos atrás com seu neto, e ele orientava o jovem a se manter no caminho correto quando aprendesse as artes marciais, além de que o caminho das artes marciais eram leis que precisavam ser mantidas com sua própria vida, e nada poderia mudar isso. O pequenino então começou a chorar, pensando que não era bom bastante aos olhos de seu avô para essas artes marciais, mas rapidamente o avô acalmou seu neto, dizendo em seguida que na verdade o neto era o número 1 deles, e voltando ao presente, o arrependimento maior dele era de que na verdade não tinha conseguido proteger seu neto. E aqui eu não tenho como negar que eu fiquei com um pouco de pena dele, já que ele apenas foi enganado pela cascavel de antes. Assim que Jian chegou em casa, ele viu pela janela que sua esposa ainda estava acordada, e ela se perguntava onde estava com a cabeça enquanto estava bêbada, já que tinha forçado um beijo em seu marido, se perguntando em seguida também como ela iria olhar para o rosto dele depois disso. Até que de repente ela começou a ouvir alguns passos e percebeu que ele já tinha voltado para casa. Sem saber o que fazer ou como agir a esse momento constrangedor, ela simplesmente decidiu se esconder nas cobertas e fingir que estava dormindo. Assim que ele entra no quarto com alguns ursinhos da Peppa Pig, ela esperava que ele não descobrisse que ela estava acordada. Depois disso, ele começou a brincar com os brinquedos no local em que ela se maquiava, e ele dizia para que a mamãe porca não ficasse brava com ele. Claramente isso deixou a divina dama um tanto quanto confusa com aquele comentário dele, mas ele ainda continuou, dizendo que era culpa dele por ele ter se comportado de forma tão imprudente em primeiro lugar, e sabia que tinha cometido um erro. Ele então fez com que a mamãe porca dissesse que não perdoaria seu marido a menos que ele desse um beijo nela, e o marido porco disse que daria milhares de beijos nela para que assim ele fosse perdoado, até que a divina dama não aguentou mais e se levantou, dizendo que ele era o único que estava sendo a mamãe porca, e estava sendo infantil também, e para piorar ainda mais, ela disse que não queria beijar ele naquela hora, e apenas fez aquilo porque estava completamente fora de si. Jian então fingiu estar com dor somente para ganhar a atenção dela, e pelo visto isso funcionou muito bem, já que ela acabou ficando um pouco preocupada com ele. Quando ela percebeu que tinha bastante suco vermelho na roupa dele, ela perguntou o porquê de ele estar machucado, e ele disse que acidentalmente caiu no chão e se feriu. Ela, preocupada, disse para que eles fossem logo ao hospital então, e checassem primeiro se ele tinha sérios ferimentos, mas finalmente se deu conta de que Jian na verdade era muito forte, e não tinha nem chance de ele ficar tão ferido somente por ter caído no chão, percebendo que ele estava mentindo mais uma vez. Depois disso, ele acabou puxando a divina dama para perto de si, e por ela ser esperta demais, ele abriu o jogo dizendo que aquele suco vermelho era na verdade de Zhao, que tinha sido ferido naquele dia, e acidentalmente ele deixou que sua roupa fosse manchada enquanto levava ele para o hospital. Ela então perguntou como foi que ele tinha se ferido, e começou a pensar que tinha acontecido a mesma coisa no banquete de celebração, onde alguém tentou deletar ele da história, mas ele inventou uma desculpa e disse para que ela não se preocupasse, e que já tinha cuidado de tudo, mas por enquanto seria melhor que ela ficasse em casa e não saísse para nenhum lugar sozinha. Após um pedido tão gentil, ela disse que tinha entendido o recado, e já que não tinha quase nada que ela pudesse fazer para ajudá-lo, ela ficaria em casa para não causar problemas a ele, porém era para ele também tomar cuidado com sua própria segurança. Depois disso, ele pediu desculpas pela forma que ele agiu na festa de celebração, já que não levou em conta os sentimentos dela durante a celebração em si, e jurou que nunca mais faria algo parecido novamente, perguntando em seguida
seguida se ela poderia por favor perdoar ele. Já nesse momento, ela assumiu que também estava errada, já que naquela hora ele estava apenas tentando salvá-la e não deveria ter ficado tão irritada. E bom, enquanto ele aproveitava o seu perdão com a divina dama, ele acabou recebendo uma mensagem em seu celular, e a mensagem era justamente do exército, que dizia que eles tinham um problema e algo de ruim tinha acontecido. Se você tá gostando dessa obra, deixe seu like para mostrar que você apoia o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.